da vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero cumprimentar a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Uma alegria estarmos aqui, mais uma vez no templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba, congregação de Prado Velho, para mais um culto. E hoje, culto denominado culto de ensino da palavra. Nosso culto é online, ainda não estamos realizando nossos cultos presenciais, é claro, sentindo a falta da grande maioria dos nossos irmãos que se faziam presentes aqui juntos, adorando ao nome do Senhor, mas creio que também muitos estão em suas casas, juntamente com seus familiares, acompanhando, cultuando ao Senhor em mais esse culto. Nós vamos orar logo em seguida. Nosso irmão Saulo estará louvando e adorando ao nome do Senhor. Amado e eterno Deus, nós somos gratos por mais essa grande, rica oportunidade que o Senhor nos concede, ó Pai. Senhor, nós estamos aqui para te agradecer por tantos benefícios, agradecer pelos teus cuidados, a oportunidade da salvação, o perdão dos pecados, o privilégio em poder te servir, ó Pai amado. Agradecer por poder ser útil em prol da tua obra. Agradecemos pela vida de todos os nossos irmãos, agradecemos pela família, agradecemos, ó Pai, o ar que nós respiramos, Pai, também aproveitamos mais uma vez esse momento para orarmos em favor de todos aqueles, dos familiares enlutados, para que o Senhor leve a eles conforto, leve a eles, ó Pai, força, vigor, para que eles continuem perseverando, firmes e constantes até o fim. Amado e eterno Deus, nós pedimos também por aqueles que estão enfermos, os que estão hospitalizados, internados, entubados, Senhor, para que o Senhor possa curar, que essa enfermidade, que as enfermidades sejam repreendidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Pregamos o Senhor Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Jesus que salva, liberta, cura as enfermidades, mas também o Jesus que nos aguarda para que tenhamos o verdadeiro encontro com Ele para toda a eternidade. Assim, ó Pai, somos gratos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Paz do Senhor, irmãos. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Só para te adorar e fazer teu nome grande, te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O objetivo é esse, adorar ao nosso Deus. Irmã Eliane de Andrade fazendo a leitura bíblica, também orando por todos aqueles que desejam, que estão pedindo, que precisam das orações, né? Orações em favor das famílias, dos enfermos, daqueles que estão afastados, enfim, o Senhor conhece a necessidade e a causa de cada um de nós. A paz do Senhor, igreja, que o Senhor Jesus venha abençoar a cada lar, a cada irmão que está cultuando ao Senhor conosco. Convido a igreja para fazer a leitura que está em Salmos 103 até o versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Vamos orar, irmãos, em espírito de oração, crendo que o Senhor é poderoso para fazer todas as coisas prosperar na vida daqueles que servem a Ele e buscam Ele de todo o coração. Amado soberano Deus, Pai de misericórdia e bondade, mais uma vez estamos na Tua casa, Senhor, para Te louvar, Te agradecer e oferecer o nosso culto, Senhor, a Ti. Pai, eu Te agradeço por mais um dia vencido com a Tua graça. Senhor Jesus, pela minha família, Senhor, pelo meu esposo. Deus bendito, pelo meu trabalho, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Senhor, eu Te agradeço também pela vida de cada irmão, cada irmã, Senhor, do Prado Velho, aonde estão, Senhor, aqui conosco, e estão também nos seus lares, Senhor, Te adorando e Te louvando juntamente conosco. Senhor Jesus, continue estendendo as Tuas mãos para os Teus filhos, Senhor, aqueles que estão Te adorando, estão Te louvando, Senhor, no culto, Senhor, que será transmitido na quarta-feira, um culto de ensino que trará, Senhor, a palavra do Senhor aos nossos corações. Pai bendito, cuida, Senhor, continua abençoando os Teus filhos, Pai, e que possamos ser gratos a Ti todos os momentos da nossa vida. Senhor Jesus, eu Te louvo e Te agradeço por mais essa rica oportunidade, no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos ouvir mais um louvor através do irmão Saulo, logo em seguida a palavra do Senhor.
Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Mas a hora vem, e é agora, essa é a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Adorar ao Senhor em espírito e em verdade. O Senhor procura, busca, o Senhor aguarda a adoração dos verdadeiros adoradores. Muito bem, sempre é um motivo de grande alegria estarmos na casa do Senhor. E a responsabilidade é muito grande em transmitir a palavra do Senhor. Estamos aqui reunidos em 5 pessoas, 5 irmãos que estão aqui cooperando, colaborando com a obra do Senhor. Mas sabemos que através das redes sociais há também outros ouvindo a palavra. E o Evangelho do Senhor é assim, a responsabilidade ela é muito grande ao pregarmos para uma única pessoa, como pregarmos para 50, para 100 pessoas. A responsabilidade é muito grande. Hoje nós estaremos, eu digo nós, todos nós juntos, né? Estaremos aprendendo um pouquinho mais da palavra do Senhor. E estarei dando continuidade a respeito do fruto do Espírito. É o que o Espírito Santo direcionou ao nosso pastor, presidente, pastor Wagner, Tadeu dos Santos Gabi, para escolher para esse ano como tema 2021, ano de manifestar o fruto do Espírito. Nós já falamos aqui sobre 8 virtudes do fruto do Espírito
e hoje estaremos falando sobre a nona e última escrita no livro de Gálatas, capítulo 5 e o versículo 22, que é a temperança ou domínio próprio. Gálatas 5, 22, mas o fruto do Espírito é caridade ou amor, gozo ou alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança ou domínio próprio. Vale lembrar que essas virtudes ou aspectos do fruto do Espírito, jamais nós iremos conseguir sozinhos, porque essas virtudes, elas são manifestadas através do Espírito Santo agindo em nossas vidas. Então, ela é resultado da operação do Espírito Santo em nós. Para isso, porque essas virtudes, elas se manifestam em algumas pessoas e em outras não. Não é difícil responder essa pergunta. Vai se manifestar nas pessoas que permitirem o agir contínuo do Espírito Santo. Mas aquelas pessoas que não permitirem o agir do Espírito Santo, aí essas virtudes, é claro, não vão se manifestar. Que nós possamos entender isso, fazer aquilo que agrada ao Senhor. Vamos a cada dia falar ao Senhor: Senhor, age, opera na minha vida. E Ele, sem dúvida nenhuma, vai operar, Ele vai agir. E essas virtudes, todas elas, porque quando se manifesta uma, tem que se manifestar todas as demais. É a ação do Espírito Santo. Mas é um processo que não se dá de uma vez. É um processo que não é do dia para a noite. É um processo que ele ocorre a cada dia. É um processo contínuo, esse processo de mudança em nossas vidas. O agir do Espírito Santo, ele é contínuo. Nós, é claro, temos a nossa participação. A nossa participação é permitir, é nos esforçarmos também para cooperarmos junto com o Espírito Santo. E esse processo, ele vai se dar enquanto nós estivermos aqui nessa terra, enquanto tivermos fôlego de vida, esse processo vai estar acontecendo em nossas vidas. Provérbios, capítulo 4, versículo 18, diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Se nós voltarmos um pouquinho lá atrás, vamos lembrar
quem nós éramos, o que nós fazíamos, até o dia que nós tivemos esse verdadeiro encontro com o Senhor. E essa luz começou a brilhar em nossas vidas. E a cada dia que vai passando, ela deve brilhar mais e mais, até que estejamos para sempre com o Senhor. Vamos pedir ao Senhor para que nós possamos estar desenvolvendo todas essas virtudes do fruto do Espírito Santo. E hoje estarei falando sobre temperança ou domínio próprio. Essa expressão, domínio próprio, se caracteriza, é claro, pela temperança ou ainda equilíbrio, autocontrole. Então, quando nós falarmos a respeito de domínio próprio, vamos lembrar que tem a ver com equilíbrio, autocontrole. Domínio próprio também é a capacidade de se manter no comando das suas ações e das suas reações. Somos seres que agimos, mas também reagimos. Quando estudava a respeito dessa virtude do fruto do Espírito, me veio aquela famosa frase: para toda ação existe também uma reação, né? E os estudantes vão lembrar da terceira lei de Newton, Isaac Newton, conhecida como a lei da ação e reação, que afirma que para toda força de ação que é aplicada a um corpo, surge uma força de reação em um corpo diferente. E essa força de reação tem a mesma intensidade da força de ação e atua na mesma direção, mas com sentido oposto. E aí surgem frases como: toda ação poderá ter uma reação, mas dependendo como vai ser essa reação, haverá também consequências. Toda ação tem uma reação, mas essa reação também vai revelar quem somos. É claro que essa lei de Newton, terceira lei de Isaac Newton na física, ela não se aplica para quem serve ao Senhor, para quem tem o Espírito Santo na sua vida, porque muitas vezes, dependendo da ação, o melhor é não reagir, é ficar em silêncio. E quem vai agir por nós vai ser o Senhor. Tem situações que vão acontecer em nossas vidas que não vai ser necessário nenhum tipo de reação. Houve uma ação contra a nossa vida, mas nós não reagimos, entregamos nas mãos do Senhor e foi o Senhor quem agiu por nós. Em alguns casos,
dependendo da ação, pessoas reagiram e a reação trouxe consequências desastrosas, consequências ruins. Assim como em alguns outros casos, dependendo da ação, a reação não foi em conformidade com a ação foi maléfica, foi nociva, mas a reação foi benigna de quem manifesta o fruto do Espírito e trouxe consequências boas, trouxe consequências maravilhosas. É assim que acontece na vida de alguém que manifesta o fruto do Espírito Santo. Ter domínio próprio também significa não agir no primeiro impulso, porque quem tem o domínio próprio, ele sabe se controlar, ele tem o autocontrole, ele tem o comando das suas emoções. Filipenses capítulo 4 e o versículo 5 diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não devemos de maneira nenhuma, não devemos nos vangloriar de sermos pessoas explosivas, aquelas pessoas que dizem assim: eu não levo desaforo para casa. E também não devemos ser pessoas apáticas. Nós já falamos aqui que a temperança ou domínio próprio diz respeito ao autocontrole, diz respeito à temperança, ao equilíbrio. Então, devemos tomar muito cuidado com isso. Em seguida, o versículo 6 do capítulo 4 de Filipenses: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Com isso, observando o versículo de número 5 e o versículo de número 6, nós entendemos que o descontrole está relacionado, está vinculado com a ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. O domínio próprio, o autocontrole, ele vai fazer com que essa ansiedade seja ela controlada. É não se deixar descontrolar-se por nada. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 6, versículo 12, ele escreve: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Não me deixarei dominar
por nenhuma delas. Então, quando nós temos o domínio próprio, quando nós temos o autocontrole, essa ansiedade, ela é dominada, é controlada. É isso que aquele que deixa o Espírito Santo agir na sua vida, aquele que permite essa operação do Espírito Santo, vai experimentar em situações difíceis, em circunstâncias complicadas, a ansiedade, ela será controlada. Principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, dias difíceis, em que muitas pessoas se encontram inseguras, outras estão desesperadas, muitos estão sofrendo com depressão, com ansiedade, mas o que eu tenho a falar aqui hoje para pessoas que estão passando por esse tipo de situação, para que deixem, permitam, tenham o Espírito Santo em suas vidas, e Ele vai ajudar a que tudo isso seja controlado. A palavra do Senhor também nos diz que, lá em Provérbios, capítulo 25 e o versículo 28, que aquele que não consegue ter domínio próprio, né, é como uma cidade que está sem proteção, ou uma cidade que não tem muros à sua volta. Essa comparação que a palavra do Senhor faz em relação àquela pessoa que não consegue ter o domínio próprio ou temperança. Na Bíblia nós temos alguns casos, algumas situações, né, que ocorreram com alguns personagens bíblicos que não tiveram domínio próprio. Tiago, capítulo 1 e o versículo 12, vamos ver o que diz Tiago 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Servir ao Senhor não significa que nós não vamos ser provados. Servir ao Senhor não significa que não passaremos por lutas, dificuldades, circunstâncias adversas. Mas quando nós estamos no Senhor, o Senhor vai nos ajudar a passar por tudo isso para sermos aprovados. Nós poderíamos citar algumas pessoas que tiveram a sua chamada. Temos plena certeza que o Senhor os chamou para serem um canal de bênçãos para outras pessoas, instrumentos usados nas mãos do Senhor. Mas algumas pessoas falharam, tiveram falhas justamente por não ter esse domínio próprio. Salomão foi exaltado pelo Senhor,
mas em determinado momento não teve domínio próprio e toma para si mulheres que corromperam o seu coração. Ananias e Safira, pelo que nós deduzimos, eram pessoas que tinham conhecimento, que serviam ao Senhor, mas que fizeram algo que desagradou a Deus, porque tomaram aquilo que era do Senhor. Fizeram eles um propósito de vender uma propriedade, mas retiveram o dinheiro. E isso nós podemos entender que foi falta de domínio próprio. Em contrapartida, nós temos exemplos de pessoas que tiveram domínio próprio, mas também por causa disso tiveram uma certa consequência que, creio, não gostaríamos de passar, mas vez ou outra passamos. José, por exemplo, quando trabalhava ali na casa de Potifar, aquela mulher investiu contra ele, e José teve domínio próprio para não cair naquela armadilha, mas mesmo assim foi acusado injustamente e foi parar na prisão. Mas nós sabemos que, mesmo assim, tendo a consequência de uma prisão, e muitas vezes pessoas que servem ao Senhor de bom grado, com um coração íntegro, fiéis ao Senhor em tudo, passam consequências também por causa de ser fiel ao Senhor. José teve esse domínio próprio, mas acabou preso. Mas o Senhor tinha uma promessa para com ele. Vamos pensar, vamos imaginar que se José caísse na tentação daquela mulher, se José tivesse errado, se ele tivesse pecado, é claro que as consequências seriam outras. Mesmo preso, José estava consciente daquilo que ele fez. Ele procurou fazer porque ele temia ao Senhor. Quem sabe você já passou por isso? E às vezes ficamos pensando, né, que ser fiel a Deus, fazer aquilo que agrada ao Senhor, em algumas situações, dá uma sensação de prejuízo. Imagine José lá na prisão. Senhor, mas eu não fiz nada de errado. Foi a mulher que investiu contra. Foi a mulher que eu fugi, eu corri. E agora estou aqui na prisão porque ela mentiu que fui eu que investi contra ela. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus, Ele conhece tudo. Ele conhece o nosso assentar, o nosso levantar. Aleluia. Deus é o justo juiz, e José mais tarde foi exaltado pelo Senhor. Vamos lembrar aqui também de Daniel. Daniel rejeitou os banquetes do rei, porque Daniel era fiel ao Senhor, jovem ainda, mas Daniel usa
de domínio próprio, de temperança, para fazer aquilo que agrada ao Senhor. Alguém está perguntando, mas como é que nós recebemos esse domínio próprio? Como é que esse domínio próprio pode fazer parte da minha vida? Nós já falamos no início. Primeiro, nós temos que pedir a ajuda ao Espírito Santo. Espírito Santo, age na minha vida. Age na minha vida para que as virtudes do fruto do Espírito, elas se manifestem. Aleluia. Nós devemos também confessar os nossos erros, os nossos pecados. Nós devemos abrir o coração. E não é somente para Deus, não. Às vezes alguém errou, alguém pecou, alguém está em pecado. E dobra ali os joelhos e fala para Deus: Deus, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe tudo. Levanta-se e pensa assim: Deus já me perdoou, mas passa um determinado tempo e erra e peca de novo. Nós precisamos muitas vezes ter alguém que possamos conversar, abrir o nosso coração, falar de coisas que só Deus sabe. Pessoas que, creio, vão ser direcionadas pelo Espírito Santo para ajudar, para orar. Pode ser a esposa, pode ser o esposo, pode ser um filho, pode ser o pastor. E como pastor, muitas vezes atendi pessoas que vinham conversar para falar dos seus pecados, que se esforçavam para não pecar mais, mas de repente estavam lá incorrendo nos mesmos erros, nos mesmos pecados. Eu entendia que era uma permissão do Senhor aquela pessoa estar ali confidenciando aquilo. Ouvia, procurava orientar, aconselhar, orar, e agradecia a Deus quando aquela pessoa, depois de um certo tempo, voltava e dizia que desde aquela conversa, desde aquela oração, ela não tinha mais caído naquele erro, naquele pecado. Também, para termos esse domínio próprio, nós precisamos entender muitas vezes que é claro que Deus deseja salvar todas as pessoas. Para isso Jesus veio a esse mundo salvar toda a humanidade. Mas tem situações, tem momentos que determinadas pessoas, determinadas companhias
começam a se tornar prejudiciais. E aí a recomendação é se afastar de pessoas, de companhias que não ajudam, que não trazem benefício nenhum. Como pai, nós temos os irmãos aqui, os que estão aí em casa sabem muito bem disso. Temos a preocupação na criação, na educação dos nossos filhos. E quando nós percebemos o perigo, nós procuramos alertar, orientar e falar: cuidado com quem você anda, cuidado com essas companhias. Lamentavelmente, muitos pais que choram porque os filhos não ouviram, não quiseram ouvir, não atenderam, não obedeceram. E aquelas más companhias fizeram com que aquele filho errasse, pecasse. Eu agradeço a Deus porque eu já ouvi muitos testemunhos dos meus filhos dizendo assim: pai, um amigo nosso, um colega nosso, dias atrás os pais vieram conversar comigo e disseram: você é amigo do nosso filho, ajude ele, converse com ele. E é tão causa assim até mesmo motivo de alegria, de agradecer ao Senhor todos os dias. Como é bom poder ouvir que os filhos que a gente procurou criar, educar, a temer ao Senhor, tem ajudado muitas pessoas a conhecer o Senhor. Várias vezes ouvi: pai, levei várias pessoas, vários amigos para a casa do Senhor e hoje muitos já se batizaram em águas, muitos servem ao Senhor e estão levando outros e tantos outros também a servir ao Senhor. Então nós precisamos entender isso, que há companhias que não vão trazer nenhum tipo de benefício, muito pelo contrário. Falando aqui, pode parecer assim tão simples ou fácil exercer esse domínio próprio. Mas é algo que, como não vai depender de nós tão somente, porque se depender de nós, não conseguiremos. Mas quando nós permitimos, quando nós temos a certeza que o Espírito Santo, ele está com liberdade de agir em nossa vida, em nosso ser, aleluia. Mesmo que para nós pareça impossível, coisas maravilhosas vão acontecer. E aí nós vamos poder exercer esse domínio próprio. Através de todas as áreas da nossa vida. Nós vamos conseguir
dominar os desejos, dominar a ira. Nós vamos conseguir, aleluia, usar aquilo que o Senhor colocar em nossa mente, em nosso coração, ou seja, palavras. Vamos usar palavras que venham a abençoar, palavras que venham a edificar. Tiago capítulo 1, versículo 26. Se alguém entre vós cuida ser espiritual, e aí é um conceito errado de alguém que é espiritual. Às vezes pode parecer que alguém que fale alto, fale muitas línguas estranhas, alguém pode pensar esse é espiritual, mas nem sempre é assim. Olha o que diz a palavra do Senhor: se alguém supõe ou pensa ser, algumas traduções tem ali religioso ou espiritual, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã, enganando a si mesmo. Se alguém pensa que é espiritual, mas não sabe refrear, dominar a sua própria língua, está enganando a si mesmo. Então, a pessoa espiritual, a pessoa que controla, que tem domínio nas suas palavras. Tiago, capítulo 3, versículo 3. A palavra do Senhor é bem clara, né? Ora, nós colocamos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Versículo seguinte: vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Seguinte, assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Creio que deu para entender. Nós não podemos abençoar e amaldiçoar.
Se abençoarmos um, nós não podemos amaldiçoar o outro. É isso que a palavra do Senhor está nos dizendo. Ah, mas esse só me fez o bem e esse não. Mas aí é que está, quando o fruto do Espírito Santo se manifesta em nossas vidas, nós podemos sim abençoar aqueles que nos fazem o bem, mas abençoar também mesmo aqueles que não querem o nosso bem, mesmo aqueles que fizeram mal para nós. Se o Espírito Santo estiver com liberdade em nossas vidas, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Aleluia. Também devemos dominar os nossos desejos. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o versículo de número 3. Porque essa vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Quando manifestamos o fruto do Espírito, nós vamos conseguir ter autocontrole, dominar os desejos, santificar a nossa vida, porque nós servimos a um Deus santo. Deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Você que está tendo dificuldades em dominar os desejos, você sabe que é errado, você sabe que é pecado, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Sozinho você não vai conseguir. Também, quando exercemos o domínio próprio, nós dominamos a ira. Efésios 4, 26, 27, a palavra do Senhor nos diz: irai-vos e não pequeis. Estamos sujeitos a momentos assim, de ira, mas a palavra nos diz para que não venhamos a permitir que o sol se ponha sobre essa ira, ou seja, guardar no coração ressentimentos. Não deis lugar ao diabo. Quando nós permitimos que o sol se coloque sobre a ira, a palavra do Senhor é clara: irai-vos, mas não pequeis. Acaba adentrando ao nosso coração mágoas, ressentimentos, ódio. E também há uma permissão, há uma autorização, por assim dizer, para que o diabo venha interferir nessa vida, venha ter liberdade ou legalidade quando assim procedemos. Irai-vos, mas não pequeis. Não coloque o sol sobre a ira, não deis lugar ao diabo. E aí, se você tem mágoa, ressentimento de alguém, você acaba se tornando escravo daquela pessoa que você odeia. E aquela pessoa vai ter o controle das suas ações ou emoções. Se livre ainda hoje da raiva, do ódio, do ressentimento. Jogue fora todo esse lixo emocional. Eu já atendi algumas pessoas que tinham ressentimentos do seu pai, da sua mãe. Eu atendi uma vez
uma moça que foi criada na igreja, e ela disse: pastor, eu não suporto meu pai, eu quero sair de casa, e até algumas pessoas me aconselharam a sair mesmo. E eu disse para ela: não faça isso, procure seu pai, perdoe ele, perdoe, tenha uma conversa franca com ele, mas perdoe, libere, abra seu coração, jogue esse lixo que está aí dentro, causando males. E ela fez isso. Ela orou antes, pediu ajuda do Espírito Santo e foi até a sua casa conversar com o seu pai. E mais tarde ela contou o testemunho: pastor, que coisa maravilhosa. Eu pedi perdão ao meu pai chorou, pediu perdão para mim, nos abraçamos e hoje está tudo bem. O tempo não nos permite ir mais além. Mas procure pedir ajuda ao Espírito Santo. Diga ao Espírito Santo: Espírito Santo, age na minha vida. Eu quero ter essas experiências. Eu quero mudar, eu não quero ficar assim, tão preocupado com a vida dos outros. Tem pessoas que, ao invés de querer o domínio próprio, elas querem dominar o próximo. Não se preocupe com as outras pessoas, se elas estão erradas, mas procure se conhecer a si próprio. E que o Espírito Santo de Deus haja em nossas vidas, nos ajude a ter domínio sobre tudo aquilo que venha trazer prejuízo à nossa vida, ao nosso semelhante, à nossa família. Que sejamos exemplos a pessoas que dizem: tem que ser do meu jeito, eu sou assim já há tanto tempo, ou não dou o braço a torcer. E parece que as coisas não dão certo. Parece que é porque ainda há uma resistência contra a ação do Espírito Santo de Deus. Nós vamos orar nesse momento, vamos orar juntos. Amado e eterno Deus, eu quero te agradecer, ó Pai amado, pela oportunidade que o Senhor tem me dado para estar nas quartas-feiras no culto de ensino, podendo transmitir acerca do fruto do Espírito. Falar sobre essas 9 virtudes, ó Pai. Ah, Senhor, todos nós precisamos que essas virtudes façam parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Quando nós estamos aqui na casa do Senhor, quando nós estamos no convívio com a família, quando nós estamos lá no local de trabalho, de estudo, seja onde for,
Xandaramanto que andaraias. Que essas virtudes se manifestem. Que seja público e notório, que as pessoas vejam que há uma diferença em nós. Há uma diferença no comportamento. Há uma diferença no agir, no reagir, no falar, no pensar, no proceder. Há uma diferença, sim, porque é o Espírito Santo de Deus agindo em nosso ser, no nosso interior. Aleluia! Jamais nós conseguiríamos ou vamos conseguir manifestar sem a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Se você está passando por um momento difícil, uma circunstância adversa, Espírito Santo vai te ajudar, vai te guiar, vai te orientar. Você vai agir no momento certo. E se o Senhor falar, não é momento de agir, não age. Se o Senhor falar, não é momento de falar, não fale. Mas se o Senhor disser, fale, mas fale aquilo que eu quero que você fale. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Coisas lindas, maravilhosas, abençoadoras irão acontecer na sua vida. E isso vai refletir não somente na sua vida, mas em outras vidas. Vidas serão tocadas, vidas serão abençoadas, vidas serão salvas, vidas serão curadas, renovadas, transformadas pelo Senhor por causa da ação do Espírito Santo na sua vida. Aleluia. Senhor Espírito Santo, ajuda a mim, ajuda a minha esposa, a minha família, ajuda os nossos irmãos, ajuda essa família, os irmãos que estão aí acompanhando. Age em cada vida, ó Espírito Santo de Deus. Assim, oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Cooperador Adilson. Glórias a Deus. Que maravilha, que bênçãos, né? Como Deus tem usado o nosso pastor e continue usando. Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Estamos aí nos encaminhando já para o final do nosso culto, um culto abençoado. Eu quero ser bem breve. Quero aqui nesse momento fazer a leitura dos dizimistas. Também quero ajudar os irmãos que estão com dificuldades nesse momento a trazer os seus dízimos, a também trazer as suas ofertas. Lembrando que agora nós temos mais uma opção lá para estar transferindo os nossos dízimos, que é pelo Pix da igreja, né? Então os irmãos podem, aqueles que têm acesso à internet banking lá, ou até mesmo no próprio celular, né? Entra na conta corrente, vai lá em transferir com Pix, coloca o CNPJ da igreja, o CNPJ é o 75034 645 00144. Vai aparecer o nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Curitiba. E aí é só o irmão colocar o valor do dízimo. Mande para a gente o comprovante, nós vamos estar aqui atualizando e colocando nas nossas planilhas.
Iniciando aqui a leitura dos dizimistas, o irmão Antônio Cleiton Soares de Souza, a irmã Dalva do Rocio dos Santos, também o irmão Davi Roberto Antunes Fernandes, a irmã Doralice, a irmã Eliane dos Santos de Andrade, a irmã Fabiana Gomes Lemos Antunes, o irmão Gustavo Brandão Rosa, a irmã Jandira Virgílio Pedro, a irmã Janete Aparecida Machado Fernandes, o irmão Luiz Alves de Lima, a irmã Maria de Lourdes Santos Amaral. A irmã também contribuiu com o carnê missionário. Nosso pastor Gilmar Antônio de Andrade, a irmã Vandete da Silva Reis, também contribuiu com o carnê missionário. O irmão Saulo Fernando Gonçalves. Esses foram os irmãos dizimistas. Lembrando lá os irmãos que nós temos no nosso envelope de dízimo, na parte aqui de baixo, tem as contas que os irmãos também podem estar fazendo depósito, fazendo as suas transferências. A igreja ela tem 3 opções de banco: o Banco Bradesco, o Banco Itaú e a Caixa Econômica. No nosso envelope de dízimo também tem lá algumas mensagens, porque eu sou dizimista, então são 11 pontos. Um deles eu tenho assim mais próximo, que é o 9, que diz assim: sou dizimista porque é melhor dar do que receber. Está lá em Atos 20 e 35. Falei que eu tenho ele mais, não que os outros sejam menos, mas só sabe que é melhor ter para dar do que receber aquele que já recebeu. E só Deus para mudar ou inverter a situação. Aquele que recebia, poder ofertar, porque toda a bênção vem de Deus. Quero convidar os irmãos para estar orando. Senhor Deus e Pai, o Senhor conhece os teus filhos, o Senhor sabe que quantos nesse momento estão em dificuldade, mas a tua palavra diz que nenhum dos teus filhos, nenhum dos justos iria mendigar o pão, Pai. E na tua palavra nós cremos, Senhor, que tudo vem de ti, Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada a ti, Pai. Independente do momento que o teu povo passe, bem sabemos o Deus que servimos. Essa é a minha oração, esse é o meu agradecimento, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Muito bem, meus irmãos, vamos chegando ao final desse culto, né? E agradecendo aqui os irmãos presentes, ajuda, cooperação. Os irmãos estão aqui sempre cooperando, mas cultuando ao Senhor, juntamente com você que está em casa e no seu lar, junto com a sua família. Agradecemos pela atenção de todos. Deus permitindo, nosso próximo culto, domingo, no próximo domingo, final de semana, a partir das 19 horas. Vamos continuar orando em favor do nosso pastor presidente, pastor Wagner Gabi, e de todos os familiares, para que o Espírito Santo de Deus continue agindo, confortando e consolando a todos eles, que o nosso pastor continue firme e constante, né? Aí fazendo a vontade do Senhor. Muito bem, nós vamos orar, já estaremos encerrando. Amado e eterno Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós e ainda irá fazer. Sou grato pela vida dos irmãos que estão aqui cooperando e de todos os demais que estão acompanhando através das redes sociais. Que o Senhor se faça presente na vida de cada um deles, Pai amado, que eles continuem confiantes, sempre esperando no Senhor, prosseguindo, perseverando, orando, buscando a Tua presença de todo o coração, orando com fervor, com autoridade, colocando a sua fé em prática, porque sabemos que dias melhores virão.
Aleluia, o Senhor tem permitido, creio, para nós buscarmos mais a presença dEle, permitido esse momento que estamos vivendo e passando, para que possamos conhecer ao Senhor melhor. Assim, ó Deus, te agradecemos e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo reine em cada vida, hoje e sempre. Juntos vamos dizer amém, amém. Deus os abençoe.